Olá, você acompanha conosco, a partir de agora, uma conversa com o senador Roberto Requião. E o nosso tema é um projeto de autoria do senador que prevê dedução no imposto de renda com os gastos com os empregados domésticos. Tá certo, senador? A definição tá boa? Não. Não? Não tá. Que bom, então já vamos começar a corrigir. É dedução do valor sobre o qual se aplica o imposto de renda, não é do imposto de renda, é do valor base tributado. De um salário mínimo que pode oscilar, um salário determinado para domésticos, empregados, que pode oscilar entre 1 a 3 salários mínimos. Hoje, nós temos cerca de 5 milhões e 700 mil empregados domésticos no Brasil, quase todos mulheres, tem homens também. E formalmente registrados com carteira, ou seja, com garantias de aposentadoria, de saúde, de educação, nós temos 1 milhão e 700 e 5 milhões desamparados. Sem aposentadoria, sem garantia, sem saúde, sem as conquistas que todos os trabalhadores do Brasil conseguiram ao longo do tempo. Então, o que eu estou propondo é que se deduza do imposto, do valor a ser tributado pelo imposto de renda, o salário de um funcionário, com esse salário flexível de 1 a 3 salários mínimos, por família, por declaração. Se a declaração for conjunta, é um também. Isso aumentaria para a União a arrecadação, porque estaria formalizando 5 milhões de pessoas. E, ao mesmo tempo, estaria tirando o peso da economia doméstica dessa classe média, que é uma classe média de renda pequena, o peso do pagamento do salário do empregado doméstico, que é necessário para a manutenção de uma família de pequeno poder aquisitivo quando o marido e a mulher, por exemplo, trabalham fora, para cuidar das crianças e cuidar do apoio à manutenção da casa. É um projeto interessantíssimo. O relator na Comissão de Assuntos Sociais foi o senador Paim, foi aprovada por unanimidade, mas há uma tremenda má vontade do governo que fica bloqueando a tramitação. É difícil Esse projeto já tem mais né? de 2 anos tramitando aqui. E qual seria a resistência? Porque a impressão que a gente tem é exatamente como o senhor argumenta, que vai estimular aumenta a formalização, alivia para a população de classe média e aumenta a formalização do emprego, beneficiando 5 milhões de pessoas. Onde está a resistência, senador? Por quê? A resistência do governo. Esse governo que não tem a iniciativa deles, eles não gostam. Não tem nenhum sentido. É uma mentalidade fiscalista, pobre, pequena. E vamos ver se a gente supera isso nos próximos dias. Está na CCJ, não tem nem relator ainda. E há como o senhor colaborar para que seja designado relator? Ah, claro. Eu vou conversar com o senador Vital, vou pedir que designe um relator rapidamente. Vamos fazer isso andar. Porque depois ainda tem que passar na Câmara Federal. E aí, de novo... Mas, olha, é uma guerra para beneficiar trabalhador doméstico no Senado da República. E, ao mesmo tempo, alardeiam os benefícios, as conquistas da categoria, o reconhecimento dos domésticos, não regulamentam o que já votaram e não deixam andar esse projeto, que é muito interessante. Então, a expectativa do senhor é que ainda esse ano a gente consiga tramitar no Senado e mandar para a Câmara? Vou brigar por isso. É terminativo? Eu e o senador Paim estamos nessa luta. Senador, é terminativo na CCJ ou depois da Comissão de Constituição e Justiça? Eles ficam inventando comissão para retardar. Entendi. Por exemplo, eu aprovei na CCJ um projeto que anula uma decisão do Conselho Nacional de Defesa do Contribuinte que proíbe que uma empresa, um supermercado, por exemplo, dê um desconto para quem paga à vista. Quem paga com cartão, paga PIS, PASEP, ICMS, imposto de renda e tem um acréscimo no valor do produto que compra de cerca de 7% ou 8%. E se não for num supermercado, mais. Porque daí o cartão que é Visa e Mastercard, né, que são os dominadores do mercado, vão cobrar mais caro do pequeno comerciante, além do aluguel da máquina que viabiliza a operação. Aprovamos por unanimidade, no momento que a inflação é um problema do Brasil. E o senador Aloysio Nunes Ferreira pediu urgência. Foi direto para o plenário para ser votado e ir para a Câmara Federal. Mas não há de ver que o senador Delcídio, do PT, me pede para ser enviado para a Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor. Ou seja, me perdoa o Delcídio. É uma medida protelatória que acaba beneficiando os donos do cartão. Senador, eu vou... Os donos da emissão do cartão, não os portadores. Sim. Eu vou aproveitar a sua presença aqui para tocar em mais um assunto, que é o regime diferencial de contratação, que é uma ideia, uma proposta que está em debate aqui no plenário e ainda não acabou de ser votado. Como é que o senhor está vendo essa proposta, essa MP, que possibilita
segundo os defensores, agilizar a execução de obras e contratações no poder público. É obra sem projeto. Licita-se, o empreiteiro faz um projeto inteiro, ele fica responsável pelo projeto e pela execução. Acaba com a necessidade do planejamento na administração pública. E o regime diferenciado de contratação faz obras de muito má qualidade. Porque ele entra com um preço global, depois ele faz um projeto que barateia a obra. Isso significa perda de qualidade. E ele mesmo compra os insumos e vai comprar da pior qualidade. Acelera muito, em véspera da eleição, as obras públicas, mas anarquiza com a qualidade e revoga o planejamento no Brasil. É uma besteira monumental esse projeto. E eu fui o único voto contrário no plenário. O senhor mas houve muita resistência, houve debate nesse sentido. Houve muito debate, muita resistência e votaram com o governo. Agora, o regime é para execução de penitenciárias, o que é uma bobagem, porque temos projetos de penitenciárias à vontade no Brasil. Não precisamos dispensar o projeto que garante a qualidade e possibilita o acompanhamento da obra. Mas quando pretenderam estender para todas as obras, houve alguma resistência. Eu não aceito para obra nenhuma. Se esse é o legado da Copa, o legado da Copa vai ser a anarquia e o fim do planejamento no país. Para finalizar nossa entrevista, eu ainda tenho mais um tema com o senhor. O senhor é autor de uma CPI que propõe investigar a questão do transporte urbano e que teve até, já foi acordo para ser instalada. Como é que está? Essa também é uma iniciativa que está emperrada na casa? Está emperrada e eu não sei por quê. O PMDB não indicou ainda os seus membros e o presidente do Senado, que por dever de ofício devia ter suprido a falta de indicação dos partidos, finge que não existe a CPI. Não há muita vontade de investigar transporte nessa véspera de eleição. E o senhor o transporte é um instrumento de anarquia das cidades e de corrupção do processo político. Financiador de campanhas. Eu sozinho não posso fazer uma CPI. Eu tenho vontade, às vezes, de forçar o início dela, mas sozinho, sem que nenhum outro senador mostre um interesse efetivo na investigação e na elaboração de uma proposta que resolva o problema de transporte das cidades, fica difícil. E nessa véspera de eleição, eu não vejo interesse. E o presidente do Senado, que tinha a obrigação de designar de ofício os membros que os partidos não designaram, parece que ignora a CPI, passando a CPI da Petrobras na frente. Senador, quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa e agradecer também a você pela sua atenção. Esse é o programa Argumento, eu sou Tânia Horman e você pode participar do nosso trabalho enviando sugestões ou críticas para 0800 61 2211, ligação gratuita, ou acessando senado.leg.br/TV. Até a próxima.